Então, vamos lá. Dando continuidade essa semana que a gente está falando mais sobre Renko, vou apresentar mais alguns setups bem simples de se trabalhar com Renko, que é trabalhado em vários ativos. A gente pode ver no dólar, em ações. É um setup com base em médias móveis. Normalmente o pessoal já entra no toque dessas médias, mas eu prefiro esperar uma confirmação junto com o estocástico, para evitar fazer a entrada antes da hora, né? Fazer um trade que não está só com uma base de confirmação. Então, eu prefiro aguardar que o estocástico, que é uma ferramenta que eu sou bem adaptado a ela, me dê essa confirmação. É um setup bem simples, tá? A gente utiliza a média exponencial de 21 e a de 42. É um setup de tendência, então você precisa ter uma tendência no mercado, você precisa ter que esperar que o ativo esteja direcional. Por exemplo, isso aqui é o índice hoje, né? E qual é a ideia? Primeiro, né, você saber de que lado você vai ficar, ele já te dá esse direcional. Se você tem a média rápida, a de 21, que é isso aqui? Se você tem a média rápida, né, que é de 21, abaixo da média lenta, a de 42, então você só vai trabalhar vendendo, você vai procurar uma oportunidade para trabalhar vendido, isso aqui, né? A gente pode ver, inclusive, que ela impediu você de fazer essa compra. Se a gente está utilizando essas médias, ela te impediu de fazer essa compra e te possibilitou de fazer essa venda, né? Uma vez que você viu que perdeu a média, subiu e deixou o martelo, né? Deixou um padrãozinho de uma candle mais vendedora, que inclusive entra naquela outra questão, daquela candle de 40 Rs que a gente veio trabalhando, né? Que ela faz um pavio para cima e a gente pega esse retorno aqui. Isso também é válido para os tempos, para o Renko menor, né? Para o Renko mais rápido. Porque aqui a gente entende que se ele bateu lá em cima e não fechou a nova box e começou a recuar, escorado na média também, a gente já entende que está começando a entrar agressão de venda nesse nível de preço. Então aqui a gente já pode posicionar a venda. Se não quiser posicionar, vende aqui embaixo, né, na confirmação, quando a box realmente fecha. A gente posiciona a venda. Eu posiciono a venda meio box abaixo e meu stop fica na máxima. Então, se você está trabalhando com gráfico de 5 Renkos, seu stop é de pelo menos 25, 50, 75 e meio box aqui, ou seja, 85 pontos mais ou menos. Então, dá para já entrar com uma ordem oco aqui, com stop de 100 pontos. Entra nessa região. Se você operar 2 contratos, por exemplo, faz uma parcial com 100 e protege a operação. E o restante deixa correr. E aí você vai protegendo em cima da box, se quiser, ou deixa aí, né, e à medida que ele for rompendo o fundo, você protege no topo. Tem as duas formas de se fazer. Tendo a ideia seguinte, tá? Importante saber. Na hora de você posicionar, de você fazer um trailing stop pelo Renko, é bom você colocar uma box acima. Por exemplo, se você está vendendo e o preço chegou nessa box aqui, seu stop tem que estar acima dessa box aqui. Ó. Por quê? Se ele perder isso aqui, ele já forma uma box de compra, mas enquanto não perder, não. Então, se você posicionar aqui colado, você vai tomar stop. Então, duas boxes antes, você posiciona o seu stop ali e vai seguindo o preço. Até onde der. E se você vai aceitar aqui, se ele voltar, você perde aqui 75 pontos. É por isso que eu acho bem legal que se faça parcial, né? Fazer sempre com a parcialzinha. E esse setup de médias móveis, ele já te dá o viés e você vai evitar fazer a operação contra isso. Pô, se você está vendo que a média está embaixo, você não vai comprar, vai esperar uma oportunidade de venda. A oportunidade de venda é toda vez que você vê uma candle como essa, toda vez que o estocástico está dando condições de venda. Então, se está abaixo dessas médias e um desses padrões acontece, automaticamente já é condição de venda. Então, eu prefiro trabalhar com a box que vai lá na média e me dá venda em cima dela, do que nesse caso aqui, por exemplo, eu não venderia em cima das médias. Aqui seria uma venda acima das médias, mesmo com o estocástico confirmando. Então, aguardo o preço vir para baixo da média para realizar a operação de venda. Não, eu também não entro no toque, né? Muita gente entra assim no toque da média. Eu prefiro que ele bata na média e volte. O estocástico aqui deu a venda virando, deu um pouco tarde, mas deu. Mas tem que ter a sensibilidade de observar também
que o estocástico está começando a virar, ó, ele não está totalmente apontado para cima e você tem uma dupla confirmação. Você tem o estocástico começando a enviesar para venda e tem as médias caindo. Então, trabalha só na venda. Luiz, Oi. no caso dessa primeira venda aí, o estocástico deu sinal antes. Sim. No outro, ele deu após, né? Isso. Deu antes também. Ah, né? Deu após, tá certo. Deu após. Essa que deu antes, como é que você posiciona ela? Você espera um pouquinho, mesmo que já deu sinal antes, você já fica esperto com a ordem posicionada? Como é que é? Nesse caso aqui, a venda seria com o seguinte critério. Se você observar, né, o estocástico ele perdeu, mas ele está bem colado. Ele normalmente, quando ele vai perder mais forte, ele tem um estocástico. Deixa eu botar até com as cores aqui. Isso aqui é uma média de 3 períodos, né? Então, quando ele vai subir um pouco mais forte, ele tem a média de 3. O estocástico ele vai cruzando com um pouco mais de força, um pouco mais de abertura ali no cruzamento. Ele vem, por exemplo, de baixo para cima e ele vai fazendo isso aqui. Olha só a diferença aqui, como ele cruzou bem lentamente, já começou já não teve, ó, ele foi fazendo isso, mais ou menos. Então, por isso que tem que ter bastante sensibilidade para enxergar isso aqui, ó. Entendi. Né? Não teve uma abertura. A abertura, deixa eu ver um momento que saiu, ó. Tá vendo ele saindo aqui? Só confirmando a venda, né? Isso, só confirmando. Olha aqui, a abertura desse, quando ele sobe, e desse momento aqui. Quando ele subiu, não teve abertura. Ele deveria estar um pouco mais aberto. Mas não, ele saiu bem curtinho e começou a voltar. Você pode esperar a confirmação para vender depois aqui, né? Mas aqui já daria para pegar. Primeiro, né, que essa box aqui já é uma box boa para venda. É uma box que já fez uma máxima lá, quase fazendo uma renco nova e voltou tudo. E aí, ainda assim, disparado na média. Mesmo sem estocástico, já seria uma venda bem possível. Beleza. Bem mais fácil de se pegar. E aqui para baixo, o mercado começa a ficar um pouco mais chato, um pouco mais travado. Nesse caso aqui, por exemplo, a venda seria... A ideal seria essa, porque ela fez um pavio em cima e começou a voltar. E aí você vende aqui embaixo. Essa daqui, ó, fez o pavio para cima, começou a voltar, mas ainda fechou praticamente em cima da média. Essa daqui seria box de venda, mas não teve pavio. Ou seja, não entrou agressão, não entrou nada empurrando o mercado para baixo. Essa daqui já seria uma venda um pouco melhor. Ainda curta, né? Andou 50, 25, 50, 75 pontos mais ou menos. E aí o estocástico já estava lá embaixo dizendo que o mercado estava sobrevendido. Ou seja, aqui se você entrou, primeiro que você já entrou com preço na região de sobrevenda, né? Se fez essa venda aqui embaixo. Então o estocástico não confirmou a venda, mas ainda assim se entrou, ele já começou a informar que era hora de sair. Porque o mercado já tem uma tendência a fazer uma retração, então você aguardaria, ele volta aqui para te dar uma nova venda, aqui para cima. E aqui a gente já viu que não deu venda, né? A box ficou sempre acima. Entrou uma box de compra aqui, mas as médias ainda não estão adequadas, porque a rápida é a branca e a lenta é a amarela. Então ainda não está com a ideia de compra. Onde foi que deu compra aqui? Nessa box. Aí a gente observa lá como está o estocástico sobrecomprado, né? Querendo subir. Então é complicado. Aqui já é uma região que você precisa ter um pouco mais de atenção e observar que o mercado estava numa tendência de baixa, né? Tem que fazer esse tipo de leitura também. O mercado estava caindo o tempo todo e uma reversão não acontece assim tão rapidamente. Ela acontece um pouco mais lenta, bem mais cadenciada. Então, se você observar... Cadê? Onde foi que a gente estava? Aqui. Foi nessa região. É mesmo no meio agora. Foi aqui, né? Aí, se a gente observar, ó, não é... Ó, deu venda aqui novamente, mas onde está o estocástico? Então, tem que ter esse alinhamento na hora de fazer as operações, né? Tem que sempre observar se está tendo uma dupla confirmação. Aqui deu venda. Vamos ver onde está o estocástico. Lá embaixo já. Ou seja, uma venda que não é tão interessante assim. E outro detalhe, tá? Se o preço está dentro das médias, como é esse cenário aqui, ó, onde o preço está, trabalhando dentro das médias, né? Circulando ela. Então, não é legal de se operar ali, porque isso aqui sugere consolidação,
Então aqui é lugar de ficar de fora. Deixa eu ver se tem algum mais para frente. Olha aqui, começou a pegar a tendência novamente. Ó, essa daqui está bem confirmada, estocástico lá sobrevendido. Quando ele começa a ir, dá para pegar nessa box a compra. Então você vai comprar aqui em cima. Você tem a média rápida acima da média lenta, você tem estocástico confirmado. Então esse tipo de compra que a gente quer pegar. Aqui, esse é o tipo de compra mais adequado para se pegar. Olha aqui novamente. E o setup é a hora que ele sai dessa zona de sobrecomprado e sobrevendido, né? Isso, exatamente. A hora que É sai dos saindo. 20 e 80, né? Isso. Tá. Porque ele estando lá, ele pode fazer isso aqui, ó. Pega essa região aqui, tá vendo? Aqui ele está dizendo que está sobrevendido, mas olha como ele fica lá. Até ele começar a sair, ó, o preço não cai. Aí até que ele começa a sair dessa zona e o preço começa a fazer uma retração. Aqui a gente já viu que o mercado está subindo. Nesse ponto a gente já viu que a média rápida está acima da lenta, então não vale mais a venda, mesmo que o estocástico esteja dizendo isso. Espera para comprar. E vai começando a ter mais resultados aqui. Ó. Tá vendo? Nesse caso, estocástico saindo, você compra. Bateu na média, começou a subir. A box de compra seria essa, né? Que está saindo das duas médias. Você poderia comprar aqui embaixo, tem gente que compra já nessa região aqui, já entra comprando mesmo. Eu prefiro esperar o preço voltando, né, saindo das médias. Por exemplo, essa daqui fechou abaixo da média. Seria condição de compra pelo estocástico? Sim. Mas fechou abaixo da média rápida. Aqui eu não compro, eu compro em cima. Quando ele fecha acima da média rápida, o stop fica aqui embaixo nesse caso. Aqui é a mesma coisa. Se ele tem um pivô, estopa sempre no pivô, tá? Por exemplo, ó, esse caso aqui não que foi longe, mas supondo que ele acionasse compra aqui, o stop no pivô, stop no fundo. É a mesma coisa aqui, ó, venda. Não importa se você vendeu, sei lá, nessa barra aqui, você vai estopar lá em cima, no pivô. Mesma coisa para compra. Estopa no pivô, estopa onde ele tiver fundo. Aqui mesmo entrou no rompimento, estopa no fundo. Então, quanto mais limpo eu conseguir pegar, melhor que você vai encurtar o stop. Nesse caso aqui, ó, pegou a barra saindo, stop embaixo dela. Fica praticamente no mesmo nível. Então, ó, barra saindo, stop embaixo daqui, embaixo dessa outra barra. Então, normalmente vai ser um stop de 100 pontos, tá? No 5R, um gráfico de 5 rencos. Então, até vale uma ordem oco aqui. Sobre alvos, a gente pode determinar o alvo com a projeção, né? Por exemplo. Eu posso botar uma projeção da última pernada de alta se eu for trabalhar na compra. Agora, isso aqui, eu nunca saio lá no topo. Por exemplo, se eu compro aqui e coloquei essa projeção, eu não saio aqui, então eu saio no meio do caminho. Eu saio mais ou menos com 80% desse movimento. Dá até para fazer, né? Se você botar na sua projeção, os 80%. Aqui. Vou botar aqui 80%. E aí teria saído aqui, ó, da operação de compra. Ou seja, se essa pernada aqui deu 290 pontos, você teria saído ali com 250 aproximadamente. E a mesma coisa para os outros. Ó. Toda vez que ele aciona uma compra, você pega a última pernada de alta. Essa daqui seria dessa região. Para sair nessa região dos 80%. Não teria pegado stop, mas teria passado bastante calor. Quem opera mais de um contrato faz parcial no último topo, tá? Você compra aqui nesse fundo, faz parcialzinho aqui nesse topo. Parcial de 100 pontos aqui, já está protegendo a operação. Se for o caso, puxa stop por 0 a 0. E assim, uma forma legal de se estruturar, inclusive, pelas candles, eu faço muito assim, tá? Vou botar um gráfico de candles aqui. Por exemplo, se eu estiver operando candle, como é que eu faço? Para mim determinar minha parcial. Um dos fatores, né? Se tiver algum outro risco antes, eu saio. Mas, por exemplo, se eu compro aqui e eu tenho stop, deixa eu botar um exemplo mais certo. Né? Por exemplo, sei lá, se por algum motivo eu comprei nesse fechamento. Boa noite, Valdeci. Comprei nesse fechamento. Meu stop está aqui embaixo e aqui tem 200 pontos, eu vou fazer uma parcial com 200 pontos. Aí eu vou puxar meu stop e conduzir o trade da melhor forma que der. É claro que requer uma análise boa, né, para você no preço não dar 100 pontos a seu favor e depois voltar. Mas é assim que eu gosto de estruturar minha operação. Né? Se eu tenho o meu stop de 200, eu faço uma parcial com 200 igualmente.
Ou eu faço uma parcial com 100, mas aí tem que ser com o dobro dos contratos que vai ficar aberto. Por exemplo, se eu estiver operando 5 contratos e eu for fazer uma parcial com 100 no stop de 200, eu tenho que sair com pelo menos 4 aqui. Porque se eu sair com 3 e deixar meu stop aqui embaixo e voltar tudo, eu saio perdendo dinheiro ainda. Então, para você fazer uma parcial mais curta, precisa ter, por exemplo, 3 seria no caso, se você tiver 6 contratos e sair com 4, aí tudo bem. Porque se voltar aqui e pegar seu stop com os 2, você está no 0 a 0. É como se você tivesse puxado o seu stop para o 0 a 0 numa relação de 1 para 1. Mas se você só opera um contrato, eu prefiro fazer uma leitura boa para sair lá nos 200. Aí eu vou puxar meu stop à medida que o preço chegar lá. Ou seja, eu garanto 200 pontos e o restante eu vou seguindo, né, conforme o trade for fluindo. E no Renko é a mesma coisa. Se você operar 2 contratos, faz uma parcial no topo e puxa stop. E aí vai quando deixa o trade fluir o máximo que der. Quando você vê que ele está começando a falhar, está começando a perder força, nesse caso, em ambos os casos. Se você comprou aqui, chega aqui ele começa a virar, aqui ele está te dando a oportunidade de sair logo. Você já vem e bota stop aqui embaixo. Se comprou aqui embaixo, ele subiu, virou bote de venda, depois subiu, está começando a fraquejar o movimento. Já puxa seu stop ali, porque a tendência de cair agora é maior. Inclusive, é interessante você observar quando uma tendência está perdendo força. Olha aqui. Primeiro, né, a gente observa essa amplitude, primeira condição de compra. Segunda amplitude. A diferença entre essas duas é notável, né? Não precisa nem botar uma medição aqui para observar que essa pernada de alta está menor. Começou a retrair antes, subiu. Aqui você já cuida mais na compra. Fica de fora se for possível. Você já pegou uma operação aqui, fica de fora dessa. Não tem por que você pegar essa compra vendo que a amplitude está perdendo. O mercado está começando a ficar fraco para compra. Você espera um novo movimento mais forte. Continuou subindo? Sim, mas a gente não tem aqui, não dá para adivinhar, né? Então, eu gosto de fazer assim. O mercado confirmou uma condiçãozinha ali. Por exemplo, olha como é interessante a confirmação. Isso é que a gente viu, inclusive, hoje. A gente estava lá, estava operando, e aí o mercado chegou no topo lá e não deu nenhuma confirmação de compra. O mercado, mesmo subindo forte logo na abertura, não deu condição de comprar ali. Esperou um pouco mais e conseguiu pegar a venda depois. Aqui como é interessante, quem opera no toque da média, toma stop por causa disso. O preço não confirmou. Voltou para a média, bateu, mas olha o estocástico onde está. O estocástico está lá em cima. Ele tem que estar. Está lá em cima, não. Não, tá certo. Para comprar tem que estar lá embaixo. Tô ficando maluco já. Tá certinho aqui, né? Então, não confirmou a compra. Ou seja, estocástico lá em cima, o preço lá em cima também, acima das médias. Você não vai realizar a operação de compra aqui agora. Deixa ele cair um pouco mais para você comprar. Aqui embaixo deu condições de compra? Não. O estocástico pode ter dado compra, mas as médias não. Então, essa confirmação mútua dos indicadores é interessante. E já aqui começou a dar venda. A rápida é branca por baixo da lenta, né? 21 exponencial por baixo da 42 exponencial. E começou a fechar abaixo com o estocástico dando venda. É esse tipo de operação que a gente quer pegar, que tenha confirmações mútuas. Por exemplo, aqui subiu bem, mas o estocástico não está confirmando. Aqui você poderia comprar? Só se for pelo estocástico, pelas médias não. Pelas médias daria compra até aqui, né? Onde você tem média e estocástico confirmando. Porque o estocástico ainda está subindo. Você pode comprar aqui e fazer parcial no topo. O topo mais próximo que tiver. Ele podia bater aqui e voltar a cair. Então, tem que ter essa acessibilidade de entender o que está acontecendo com o preço naquele momento, para não ficar entrando em operações sem confirmação e usar um setup quando não deve, né? Por exemplo, um cenário onde não tem tendência, que é esse daqui, preço cruzando a média o tempo todo. O preço caiu aqui, ou você quer vender, não deu confirmação de venda, vamos esperar o mercado entrar em tendência novamente. E a tendência tem que estar clara, tem que estar bem óbvia para você. Você tem que olhar para o gráfico e saber, ó como caiu isso aqui. Caiu bem, aí o preço volta lá. Se todo mundo confirmar aqui, se médias, estocástico confirmar, você vende. Se não confirmar, não vende, fica de fora. A venda seria mais ou menos aqui. O stop é sempre lá no topo agora, né? Não tem jeito. Aí se você vende com stop de 100 pontos, bota um alvo de 100 pontos aqui também, para pelo menos uma parcial. E aí vai esperando sempre que a tendência fique bem clara para você trabalhar.
Dá para fazer em ações, é a mesma coisa, tá? Olha aqui. Só que em ações eu utilizo o 3 Rencos, o gráfico de 3R, e a gente vai ter o mesmo critério, média exponencial de 21, média exponencial de 42. Você precisa da média rápida, a de 21, por baixo da 42 para fazer venda, e a média rápida acima da média lenta para fazer compra. Deixa eu ver aqui. Na abertura do mercado ele mostrou uma queda um pouco mais forte, retornou para a média e a gente já tinha média dando venda. Difícil vender aqui. No primeiro movimento do dia, a gente não tem muitos critérios para venda. E aqui ele deu. Aqui ele deu uma venda melhor. Deu uma box de baixa. Dá para observar, inclusive, uma bandeira aqui, ó, se for operar com price action também. Se você observa a bandeira, você vende quando perde a bandeira. Então, essa daqui está perfeito, porque perdeu a média e a bandeira simultaneamente. Então, você vende nesse ponto, estopa aqui em cima. Olha o estocástico lá em cima também, na região de sobrecompra. Pronto. Parcial no gráfico, quando eu vou operações, eu faço parciais também, porém é mais estruturado ainda do que no índice. Tá? Por exemplo, deixa eu botar aqui no gráfico de candles. Deixa eu marcar esse ponto aqui, para a gente ver onde foi essa venda. Aqui. Pronto, aqui, por exemplo. Aqui seria uma venda, deu até o padrão das 3 candles aqui, né? De todo jeito. E se eu vendo aqui, meu stop fica aqui em cima. Aí o que eu vou fazer? Mesma coisa. Se eu entrar aqui com 1000 papéis, meu stop aqui é de 40%, 0,4%, média em centavos também, na hora você vê lá, e joga a mesma quantidade para sua parcial. E aí você vai pegar todo o que formar depois disso aqui, você vai protegendo a operação, botando nas máximas ali, à medida que ele vai renovando o mínimo, para proteger. Uma outra forma de se fazer é utilizando a projeção, né, de Fibonacci, porque ela mede não é necessariamente o número de Fibonacci, mas sim os 100%, né, que é o dobro do que está. Então você vai pegar do seu stop para o seu alvo, né, para a sua compra, e fazer isso aqui. Ou seja, eu tenho aqui meu stop, eu tenho minha entrada aqui, e esse daqui é minha parcial. Aí eu ponho aqui minha parcial, fico vendido. Quando ele pegar minha parcial, à medida que ele for renovando mínima, eu vou estopando, puxando meu stop para cima da máxima. Caiu, puxando meu stop, foi caindo. Esse daqui não perdeu mínima, meu stop vem aqui para cima. Perdeu mínima, mantém o stop lá. Perdeu mínima, dá para puxar o stop para essa box, para essa candle aqui. E eu saio quando ele começa a fazer novas máximas. Ó, fez 1, 2, 3, hora de sair, né? Você sai no melhor preço possível. Sai da melhor forma possível. Porque é até uma questão lógica. Se você está vendido, né, entrou condição de compra, você cai fora. Então é bem simples. Por que a gente vende? Porque está fazendo mínimas mais baixas. A gente compra porque está fazendo máximas mais baixas, mais altas. Então, se você está vendido e começa a renovar máxima sem renovar mínima, está na hora de sair da venda, né? Aí você cai fora. Então, eu vou estruturando assim para reduzir as perdas. E sempre fazendo parcial para garantir uma parte ali dos lucros. Esse aqui é o gráfico de Vale. Na abertura de Vale, a gente até teve uma força vendedora bacana aqui. Daria para vender nessa candle, né, nessa região, nessa box aqui, 3Rs. Quando é que a gente venderia? Quando perdeu aqui. Né? Perdeu a mínima aqui, a gente estopa aqui em cima e vai descendo vendido. Dá para segurar a operação, por exemplo, até esse ponto aqui, que ele começou a perder. Então fica a critério de cada um. Eu gosto de sair quando a minha informação de venda já não é válida, né? Mas aqui, por exemplo, você pode segurar desde que tenha feito parcial, 0,47%, é bastante coisa. Caiu mais depois e ele ficou consolidado, né? A gente consegue identificar a consolidação quando ele está perdendo a média, perde para cima, depois perde para baixo. Você pode até tomar um stop aqui, mas é uma vez só. Você não toma stop nisso tudo. Tem muita gente que vê isso aqui começando a acontecer e continua operando, achando que o mercado vai pegar tendência. Do nada, de repente, não.
Então, você observou que o mercado está lateral, está consolidado, você só toma um stop nisso aqui. Comprei, sei lá, comprei aqui. Não fiz parcial, o preço foi lá e me estopou. Beleza. Agora eu já não compro mais. Até aparecer uma tendência clara, eu fico de fora. Então, setup de média nenhum vai funcionar em mercado consolidado, tá? No dólar, ó, o dólar foi o dia todo assim, né? Bem amarrado. Mas, ó que coisa interessante no dólar. Vê que ele está cruzando a média. O dólar usa o 4R, tá? 4 rengos. Vê que ele está cruzando a média, mas a média não cruza uma outra. Ó, média rápida, média lenta. O preço subiu e não te deu compra aqui porque a média não está te dando compra. Ela não está permitindo compra aqui. Ela deu venda aonde? Aqui, ó. No dólar, né, com stop um pouco mais salgado, você pode estopar 2 blocos acima. Se você vende aqui, você estopa aqui em cima. Ó, não deu compra, tá? Deu venda aqui, você vende aqui, estopa 2 blocos acima. Nossa, que stop grande, danado. Vendeu aqui, esse daqui tá bom, porque você vendeu, deu para vender na primeira, e o stop fica em cima porque ele formou um pivô, né? O preço caiu, subiu um pouquinho aqui e começou a cair. Formou pivô. Ó, observa como ele subiu bastante aqui, né? Subiu bastante não. 4 dá 2, 4, 6, 8 pontos, né? É até um trade bom. Subiu 6 pontos, mas ele não deu compra, né? A média está sempre abaixo. Então você vai ficar sempre esperando a oportunidade de venda. Ó, venda aqui. Voltou para baixo da média. Stop 2 blocos acima. Ó, aqui é 2, 4, 6, 8, 10, 12 pontos. Então, trade um pouco mais bacana. Ó, a mesma coisa aqui novamente. Você tem a condição de venda. Stop nesse daqui tá bom, porque já tem um pivô. Tem um pivôzinho aqui. E ele só veio cruzar a média para compra aqui. Aqui você já fica de fora do mercado. Uma hora dessa, 15,48. Então, hoje o dólar, por exemplo, não deu nenhuma compra, só deu venda. E nenhuma delas acionou stop, né? Se você posicionar o stop corretamente, 2 blocos acima, passou um calor desgraçado nessa daqui, tá? Isso aqui para mim é um absurdo, esse calor. Não dá, não. Eu até evito operar pelo Renko, mas para quem aguenta aí no financeiro um stopzinho de 6 pontos, dá para fazer, né? 6 pontos é R$60 com o mini. Então, vale o gerenciamento de cada um. E, assim, o grau de assertividade é bem bacana e o principal, ele mostra sempre a direção, né? Você não vai ficar entrando nesse tipo de compra. O índice, ele acaba subindo, né? O tempo todo ele está subindo, está descendo, né? Mudando aqui. Então, por exemplo, o índice aqui, ele deu essa venda. Mas olha que vendinha horrível. Já no dólar, você tem isso com menos frequência. Ó, observe como ele só está cruzado para baixo. Aqui tá só comprado. Aqui você não vende. O mercado ficou chato aqui, ficou bem estreito. Mostrou a consolidação já aqui, ó. Você fica de fora. Mas mesmo assim, no mercado consolidado, ele está te dando a direção. Né? Ó, aqui você só compra. Você só trabalha comprando. Aqui deu um stop. Essa daqui foi a que deu stop. E logo depois a média virou, depois desvirou. Assim, não tem stop perfeito, mas cabem umas operações legais. E no dólar, vale a leitura da box também, tá? Por exemplo, olha essa daqui é aquela mesma coisa lá que a gente estudou ontem sobre o pavio do Renko, isso que eu falei mais cedo sobre o índice. O preço foi lá em cima, não virou nova box e voltou, você tem mais chance da venda dar certo. Foi lá em cima, voltou aqui, ó o tamanho desse pavio, quase formando a nova box. A venda aqui tem mais chance. A venda aqui, ó, aqui. Agora, nesse tipo de box já é mais chato entrar. Apesar dele estar mostrando para você que teve uma sequência. Mas o que é que pode acontecer aqui? Você teve essa daqui com pavio grande. O preço caiu e já formou uma nova box. Essa box sem pavio está dizendo que ele em momento algum testou para cima. Ou seja, a agressão vendedora que entrou aqui empurrou o preço desse ponto até esse de forma ininterrupta, né, sem parar. É interessante vender aqui? Eu não acho. Porque se ele já caiu esse tanto, aqui a gente pode esperar, inclusive, um pequeno pullback, né? Uma retraçãozinha que a gente consegue observar em outros tipos de gráfico, mas que o Renko acaba filtrando essas pequenas retrações. Então, por exemplo, ele voltou aqui, ó, depois que fechou essa box, ele voltou nessa região aqui, 31,8. Né? Então, vale a atenção nesse tipo de box de Renko, para a gente não pegar no ponto certo, pegar no ponto mais preciso possível, que é esse daqui com pavio grande.
Bom, esse é o setup de médias móveis. Ele é muito simples, bem intuitivo, bem fácil de se observar. E eu só entro confirmado. Tá? E agora a gente vai aprender sobre pivot points. Não sei se alguém já utiliza. O pivot point, ele é... O pivot point, ele é uma fórmula matemática, um cálculo que é feito, é bem simples, na verdade, eu fiz até uma planilha para isso, onde ele determina as possíveis projeções do preço, lugares onde o preço pode ir com base numa última informação, por exemplo, o gráfico diário, ele tem uma determinada amplitude, e aí uma fórmula matemática calcula aquela amplitude com a variação de 50% para cima e 50% para baixo. Bem simples, bem feijão com arroz mesmo. No dólar, ele é bastante eficiente. Deixa eu adicionar aqui, tá? É um indicador, toda a plataforma tem, acho que só o MetaTrader não tem. E aí no MetaTrader a gente utiliza uma planilhazinha e faz cálculos. E qual é a ideia, né, de utilizar esses pivot points? Dá para a gente utilizar como dupla confirmação. Olha só, a média confirmando o pivô. Por exemplo, aqui a gente sabe que não vai trabalhar comprando, então nada de comprar aqui, por mais que o pivô esteja dando compra. A gente vai trabalhar sempre vendendo. Essa daqui é o tipo de venda que a gente quer, onde o preço está no pivô e cai. Tá? Olha aqui, ó. Perdeu o pivô agora. Perfeita essa venda. Essa daqui também, venda boa. Deu stop? Deu, mas a venda era boa. Tá obedecendo os dois critérios, o setup de médias e o pivot point. Ó. Então, pelo pivô aqui, teria dado hoje 3 operações, sendo 2 com gain e 1 com loss. Para mim é um número bem aceitável. E tem esse pivô de baixo, que não atingiu ele, né? Mas aqui está bem próximo, daria para comprar. Você observando principalmente que essa box perdeu o fundo, né? Fez uma mínima quase fazendo a nova box de venda, depois voltou tudo aqui e confirmado pelo estocástico. Então, daria para fazer essa compra? Sim. Eu não entraria. Para mim, está muito longe ainda do pivô. Se eu for utilizar o pivô como critério, tá? Isso aqui são coisas que você tem que botar no seu gráfico e ver o que é bom para você. Tem pivô nas ações também. Olha só aqui. Bateu nela, segurou um pouco. E essa outra é a mais forte. Ó, tem até escrito aqui. Ó. Pivô, tá vendo? R2 é a resistência superior. R1 a resistência, a segunda resistência, a que está um pouco acima do pivô. E tem o ponto pivô, que é o ponto central. Nesse caso aqui, 29 e 21, né, essa linha amarela. E a gente tem mais embaixo o primeiro suporte, 28,93, e o segundo suporte, 28,78. Ele bateu no pivô de baixo, no mais baixo do dia, e deu compra. Olha o estocástico confirmando a compra aqui. Então, quem comprou, quem enxergou esse pivô, deu para entrar comprado e pegou aqui quase não, 30 centavos mais ou menos ali. Então, é bem eficiente, bem funcional, tá? Olha aqui, no dia anterior, o pivô em Petrobras, onde bateu aqui. Teria vendido aqui, stop aqui em cima, o primeiro pegou stop, o segundo deu a venda, um pouco mais tranquilo. Na verdade, é bem difícil vender. Deixa eu verificar se o estocástico está confirmando aqui também. O estocástico está dando, né? Está na condição de venda aqui, ele perdendo agora. Então, esse aqui, um deu stop, outro deu gain. Olha o pivôzinho aqui, ó. O suporte do pivot point, como funcionou. Isso aqui é o primeiro suporte, tem outro para baixo ainda. Deixa eu ver se tem. Tá vendo? Tem um mais baixo. Bateu no primeiro aqui. Agora aqui já foi o final do pregão, né? Ficou ali o dia todo, praticamente. E tem no mini índice também. Tá? No mini índice, ele é um pouco mais complicado por conta das violinadas, né? O mini índice ele é bem mais volátil. Mas ainda assim, ó, o preço abriu bem perto do pivô, subiu, bateu na primeira resistência lá e caiu. E foi a máxima do dia, inclusive. No mini índice, eu recomendo que, se for utilizar o pivot point como suporte e resistência, que utilize um padrão de venda. Por exemplo, nesse caso aqui, a gente teve a venda, ele, além de bater no pivô, ele fez, né, um padrãozinho que te permitia vender no rompimento do fundo. Seria esse rompimento aqui, ó. Aí você vende escorado no pivô. Você tem um pivô como resistência ali. Mais para trás, ele deu essa venda também e foi a mesma coisa. Ele bateu lá
na resistência, caiu, formou um pivôzinho aqui e voltou a subir. Sua venda seria nesse rompimento. E aí você estopa escorado no pivô, na resistência do pivô point. Então, no índice eu não gosto de operar 100% colado nele. Olha na abertura como foi legal. Daria para pegar também. Eu acho bem arriscado, tá? Você pega esse trade aqui. Mas ele abriu em cima do pivô, subiu, fez uma retraçãozinha e a compra no rompimento. Stop aqui embaixo. E aí ele foi lá no pivô superior. Então, a gente está falando aqui de uns 400 pontos só na abertura. Até que não é tão ruim. Aqui ele rompeu. Daria para vender nesse ponto aqui, ó. Mas para mim ainda está afastado demais. Eu prefiro vender mais próximo e que ele faça um padrão de venda ou de compra. Aqui, por exemplo, ele chegou próximo aqui, mas não vejo nada claro para comprar. Né? A não ser que você compre pelo estocástico. Aí fica na mesma coisa do dólar. Daria compra aqui sim, mas para mim está afastado ainda. Então, eu não entraria nesse tipo de compra. Mas, deu compra tanto, ó, você tem um pivô embaixo, você tem as médias, a média ainda está dando compra aqui, e você tem estocástico virando para cima. Você pode comprar com stop aqui de 115 pontos. Né? Stop, nesse caso, fica abaixo desse fundo. Esse daqui ficou mais legal. Esse aqui é o pivô ainda, né? Tá vendo? Esse aqui tá mais legal. O pivô bateu nele, e aí subiu. Ó, Vale a mesma coisa, deixa eu ver os pivôs. Ó como o Vale ficou. Né? Aqui a gente identificou que o mercado estava consolidado. Ele ficou circulando esse pivô point aqui, esse suportezinho do pivô point. Mas antes, ó, onde ele bateu lá? Ele foi lá em cima, bateu nele e caiu. Ou seja, você viu a venda pelo estocástico, você viu a venda pelas médias e você viu a venda pelo pivô. Você tem 3 confirmações. Essa é a venda que você quer pegar. A venda que você tem múltiplas confirmações para você entrar até um pouco mais pesado. Pô, você está convicto agora, ó, o mercado já fez até rompimento de fundo. Isso aqui é um rompimento de fundo. E aí fica até mais confiante, né, de você entrar. Você acabou de ver um rompimento, o preço bateu nas médias, as médias estão vendidas, e o estocástico aqui está dando venda. Onde é que perdeu a média? Nessa box aqui. Nessa box perdeu a média. Você tem um pivô, pô, vende, stop aqui em cima. Né? Então, um trade system bem simples aqui de se pegar. E por último, um setup. Setup não, tá? Esse aqui é price action mesmo. Para o Renko. E eu acho ele mais funcional para o dólar. Para o dólar não, para o índice. Inclusive, coisa que a gente já faz nas candles, né? E no índice também dá para a gente fazer. Primeiro, né, aquele básico, aquele que é a linha de tendência. Olha só. Hoje a gente teve um exemplo claro. O mercado caiu, retraiu, caiu novamente e deu condições de venda aqui. Tem mais confirmações? Perfeito. É o que eu quero. 10R, confirmou nas médias, confirmou no estocástico. Confirmou no pivô. Essa é a venda que, se a gente vê, não pode deixar de fazer. Tá? 460 pontos. Beleza. Eu faço parcial aqui, pelo menos. Tá? Eu sempre faço parcial no fundo. Primeiro, se a gente for contar as ondas, é aquilo de sempre. Onda 1, 2, 3, 4. Onda 5 tende a ter uma amplitude menor. Então, eu não vou acreditar aqui que vai ter um rompimento gigantesco. Então, se eu entrar com 2 contratos, eu vou sair aqui. É poucos pontos, mas é isso aí, vou sair aqui. Pode até ser que ele vá depois, mas eu sempre faço um parcial mais curto. Novamente, isso aqui eu acho que até, não sei se eu já cheguei a falar antes, né? O pessoal que está agora. Mas isso aqui é muito feijão com arroz, cara. Nossa, que... esse primeiro aqui, se comprou aqui, deu stop. Deixa eu ver se tem confirmação. Não tem. O estocástico estava caindo ainda. E aí você vê ele fazer um novo pivô e subir. Você vai puxar. Você vai puxar aqui e aguardar uma nova oportunidade. E essa daqui, ó, o estocástico começou a virar aqui. Fundo mais alto, inclusive, tá? Esse daqui também é uma leitura do estocástico. Quando você vê o mercado fazendo, um exemplo, tá? Fundo duplo no Renko. E o estocástico está fazendo um fundo mais alto. Né? O estocástico fez esse movimento aqui, caindo. Aí aqui ele já começa a voltar. Você está tendo uma divergência de informação. Você tem fundo duplo aqui e fundo mais alto. Perfeito.
essa compra aqui você pode pegar com um pouco mais de segurança. Olha só aqui, né? Esse ponto é esse. Esse daqui é esse fundo é esse. Olha só. Se você não tem um fundo mais alto no estocástico, ou seja, o estocástico está sobrevendido, virando para compra antes, e o preço está no fundo duplo. Então você vai comprar aqui. Nesse caso aqui não, né? Se você está utilizando as médias, aqui você já não compra, mas que vale a compra, que vale, né? Só pela leitura do Renko e do estocástico. E aqui voltando, né? Essa venda aqui você não consegue pegar. Você não viu o pivô ainda. O pivô só é confirmado, esse topinho aqui só é confirmado quando isso aqui acontece, né? Romper o fundo, você tem a confirmação dessa frequência aqui, dessa linha de baixo. E aí, da terceira vez que ele chega lá, você vende. Aqui é a mesma coisa. Tomou um stop, mas na terceira vez você comprou, confirmado pelo estocástico, e deu uma compra um pouco mais bem sucedida. Que, inclusive, se aguardasse mais um pouco, teria outra confirmação, que era as médias superando, né? Ou seja, a média rápida cruzando a lenta, dando uma condição de compra ali também. E, além disso, tá, temos aquele trade de reversão que a gente trabalhou bastante semana passada e que também funciona no Renko. Olha só, o preço quebrou a linha de tendência de baixa aqui, né, rompeu ela aqui, e o preço voltou caindo aqui. Aqui você vai procurar uma oportunidade de compra escorado nessa LTB. É uma linha de tendência de baixa, então em cima dela você quer comprar. Ela foi rompida. Era uma resistência que agora virou suporte. E aí, quando o estocástico dá a condição, você entra comprado. Eu prefiro fazer esse tipo de leitura pelo 10R porque ele é um pouco mais lento. E aí eu faço a leitura pelo 10R e entro pelo 5Rs, para estopar 5R para estopar um pouco, diminuir um pouco o stop. Até para ir seguindo o preço. Mas você pode entrar tranquilamente pelo 10R e entrar também. Olha só o 5R que legal. Fundo duplo e estocástico fazendo fundo mais alto. Você compra quando ele supera a média. Nesse caso aqui, dava para ter esperado o preço subir um pouco, voltar e comprar, né, quando a média já estava confirmada para compra também. Escorado nesse fundo duplo. Né? A mesma coisa aqui. Ó. Fez fundo, subiu, começou a voltar. Aqui você entra no rompimento. Ou entra em cima da média. Escorado no mesmo critério. Olha o estocástico, a mesma coisa. Você tem um fundo aqui e agora você tem um fundo mais alto. Ó. Fundo mais alto. E no rompimento aqui em cima você tem o preço continuando a subir. Tá? Então você faz a mesma leitura. Como se fosse um gráfico de linha. Né? Você vai acompanhar o preço da mesma forma ali. E isso é válido para todos os outros. Né? Você pode fazer essa mesma leitura em qualquer um deles. Inclusive, quando o preço, olha essa movimentação do estocástico. Começou a ficar confuso. Mas se comprou aqui, maravilha. Vamos segurar a operação aí até onde der. Mas se não comprou ainda, nessa região aqui eu não entro. Né? Não tem nada claro para mim aqui. E aí o preço começou a perder as médias. O estocástico virou para compra, mas está lá em cima. Né? Bem ruim de comprar. Então, eu tenho também... uma coisa que eu sempre gosto de observar é a condição de não entrar, né? De não operar. Que para mim é tão importante quanto a condição de operar. Inclusive, deixo uma dica para vocês, tá? Quando você estiver operando, observa, pô, eu tenho motivos para comprar e tenho motivos para vender. Quem que vai ganhar essa briga? Qual é o motivo mais claro para mim? Comprar ou vender? Se você observar e não chegar à conclusão, não faz nada, fica aí fora. Agora, se está tudo claro para você, está óbvio ali que é para comprar, por mais que você tome stop hora ou outra, mas você enxergou aquilo que você precisa enxergar para entrar na operação, né, de compra ou de venda. Então, fica a dica aí para a gente trabalhar, né, nesse quesito. Bom, o setup do Renko que eu queria trazer hoje era esse, né, essas médias móveis, esse terceiro toque no Renko, essa leitura bem básica, inclusive o rompimento dele. Olha a diferença, tá, pelo 10R, onde o preço voltou aqui pelo 10R e onde ele ficou no 5R. Ó, no 5R ele não voltou nas costas da LTB com clareza. Ele fez um fundo duplo. Ok, a gente pode comprar, mas esse aqui está bem mais simples. O preço voltou aqui para o fundo, voltou para as costas de fato da LTB e deu condições de trabalhar comprando. Né? Você tinha condições de compra. Se você não comprou aqui, deu para ligar esses dois fundos e pegar o terceiro toque, que era esse mesmo critério para venda, agora você tem o mesmo critério para compra. Então, pelo 10R, para você fazer esse tipo de leitura, fica mais simples, fica mais fácil.
Deixa eu dar uma olhada. O 15R também é bem utilizado, tá? Mas ele já é um pouco mais caro. E ó, o estocástico demora mais para cruzar, então se você compra aqui em cima, você tem que estopar aqui embaixo. Então esse aqui tem 75, 150, 225, 200 e 300 pontos, né, de stop aqui. Então meio que não tem por que trabalhar com esse gráfico aí, se você pode trabalhar com 10R e tem um stop de 150, 200 pontos. Mas isso é bem a critério, né? Cada um vai determinar o que vai fazer. O gráfico de ações, eu gosto do 3Rs, do 3Rs, mas o 5R também é bem utilizado. Mas se não tem amplitude, olha como ele vai. Nesse caso aqui, você vai ter que fazer uma leitura bem de renco mesmo, tá? Só de box a box. Por exemplo, nesse caso aqui, ele começou a perder a média e o preço estava acima. Perdeu a média aqui. Essa daqui é o tipo de box que a gente quer, né? Com pavio que quase formou um pavio superior e voltou tudo. Dá para vender aqui. Mas a média ainda não está configurada para venda. Essa daqui já está melhor. Você tem a box indo lá em cima, voltando quase tudo, né? Voltando tudo, na verdade, ela quase formou uma box de compra e voltou. E agora você tem a média confirmando. Então você vende nesse ponto aqui. Então toda vez que isso acontecer, você tem um viés melhor para trabalhar. Seja na compra ou na venda. E aí a gente vai pegar uma outra informação para escorar. Olha aqui, nesse caso. A gente tem essa box aqui, que quase formou uma box de venda e voltou. E aí você compra, estopando aqui embaixo. O meu mouse está muito ruim, cara. Vou ver se eu vou na rua amanhã. Ó. Então você compra aqui esse rompimento, estopa aqui embaixo. O estocástico também está sobrevendido. E aí você tem condição de comprar. Né? E aqui ele deu novamente. Você tem o preço em cima do pivot point, com o pavio que quase formou um pavio de venda e voltou tudo. Compra aqui, estopa aqui embaixo. E todas essas daqui vão dando. É claro que vai chegar um momento em que você tem que conflitar informações. Por exemplo, você vai comprar aqui, sabendo que tem um pivot point ali? Não. Você compra um pouco antes, porque se ele for de romper, ele vai bater nela e vai continuar subindo. Mas você comprar aqui embaixo, não. Né? Por exemplo, você pode até comprar aqui. Né? Eu não acho que isso faça sentido, mas, por exemplo, se você comprar aqui é uma coisa, mas comprar aqui, aí não. Deixa o preço romper a média primeiro para depois você trabalhar comprando. E aí você consegue fazer as operações bem mais assertivamente. Agora eu prefiro nas ações 3R, tá? A gente consegue ver a movimentação bem melhor. No 5R ele fica muito parado. No dólar também você pode usar o 3R. Agora é um pouco rápido, mas também é válido a utilização. Eu prefiro 4. 4R no dólar fica bom, e quando você faz essa leitura da box, você vende e se opera em qualquer lugar. Você não fica esperando uma região. Por exemplo, ó, box de venda, box de venda, box de venda, box de compra, box de venda, de compra, de venda. Né? Então, você, observando essa questão do pavio aqui, você consegue boas operações. É claro que a gente não abusa. Né? Faz 2, 3 operações ali, tá bom. E quanto mais confirmações, melhor. Olha essa venda aqui. Essa daqui é a venda do dia. Cara. Você só precisa fazer uma venda dessa daqui no dia. Para quem opera dólar, você só precisa de uma dessa. Só uma. Ó, tudo confirmado, tudo bonitinho. Estocástico acabou de virar, preço bateu no pivô, perdeu as médias. Perfeito. Tá a box configurada do jeito que a gente precisa, né? Que quase formou uma box de compra e caiu. Vende aqui, estopa aqui em cima. Ó. É só esse tipo de operação que você precisa. Essa daqui seria muito boa também. Não se confirmou boa no final das contas, mas fez tudo o que precisava fazer, né, para a gente fazer a operação, mas às vezes acontece de não dar certo. Mas essa daqui foi perfeita. Essa daqui seria outra venda também, muito boa. E principal, tá? Com gráfico de 4 rencos no dólar, ele não vai ficar cruzando a média toda hora, diferente do 3 rencos. Olha só, ele cruzou aqui para cima, né? Ele estava para baixo o tempo todo, aí cruzou para cima. Você aqui vai querer comprar, aí você toma stop. Né? Ó, como ele ficou aqui. Já no 4Rs ele não fica cruzando assim toda hora. É bem mais interessante. Beleza? Alguma dúvida, gente?
Tem que ver o replay do vídeo. Ficou bem, bastante informação para mim. Se tiver dúvida, pode falar qualquer hora aí, qualquer assunto. Ontem eu entrei pelo setup que eu apresentei ontem e tomei só um stop hoje por ele. Mas eu acabei não observando muito, tá? Hoje até que pelas candles eu consegui umas operações boas ali. Não observei ele muito não. Mas amanhã eu vou tentar fazer algum trade bom pelo rank para apresentar, para mostrar para vocês. Show de bola. Beleza. Bom, então é isso, né? Vejam o vídeo depois novamente. Se ficar dúvida, pode perguntar. Caso forem fazer replay, vejam, façam, testem esse setupzinho aqui, que são bem eficientes, né? E bem filtrado. Quando você filtra bem, você não toma stop à toa. Por exemplo, ó, ele foi lá, mas olha onde está o estocástico. Aqui você não vende. Aqui você vende. O estocástico está lá em cima, está perdendo agora. Então, quando a gente filtra melhor a operação, a gente evita entrar em todo tipo de operação, né? Ó, bateu na média lá e deu venda? Deu, mas pô, essa daqui foi melhor. Se o preço está lá na região de sobrecompra, está começando a cair, e é nesse tipo de operação que a gente quer pegar. Mas, assim, tem que fazer replay, tem que acompanhar o gráfico ali durante o pregão para enxergar esses movimentos aqui, né? Enxergar essas operações. Bom, eu vou encerrar por hoje, tá? Não tem muita coisa mais para acrescentar, a não ser a gente tentar durante o pregão pegar algumas operações para observar isso aqui funcionando na prática. Aí amanhã, pela manhã, vou operar um pouquinho aqui, eu vou gravar e se aparecer uma oportunidade eu pego e mostro para vocês depois. Beleza? Beleza. Bom, galera, falou. Muito obrigado pela atenção. Amanhã, Obrigado a você. Quinta-feira de manhã, a gente está novamente ali, né, 8h30, para tentar mais alguns três. Hoje foi um dia legal. Como foi o dia de vocês, pessoal? Só para a gente gastar mais esses 3 minutos aqui antes das 8. Teve operações boas aí? Ah, Luiz, eu bati a meta, Luiz. Então, que importa, isso aí. Deu bom. Obrigado pela aula, tá? Essa aula você vai mandar pra gente também, né? Pô, daqui a pouquinho. Agora que tá ficando rápido, tá ótimo. É porque eu tô assistindo da rua aqui, não deu pra pegar direito, tô meio ocupada, mas obrigada aí pela aula, boa noite pra todos aí, tá bom? Beleza, Naine, boa noite. Bom, meta batido também, André. É isso aí. Hoje foi um dia bem legal, cara. Eu consegui pegar 2 vendas ali boas no índice. Depois à tarde eu peguei algumas compras. Peguei 2 compras, na verdade. E agora no dólar eu tomei stop. Eu fiz uma venda boa no dólar e na segunda venda que fui fazer eu fui stopado. Foi mais aqui. Foi numa barra dessa. Acho que foi inclusive nessa daqui, ó. Ele caiu bastante, foi até um pouco a meu favor, depois voltou tudo lá e me deu. Acho que foi nessa mesmo. Ficou um tempão, cara, nessa barra. Deixa eu ver o horário. Não mostra bem o horário de abertura e fechamento dela, não, mas eu sei que fiquei quase 1 hora nessa operação aqui. Ficou bem amarrado, o mercado ficou bem lateral. Dava para ver no gráfico de candles. Deixa eu botar aqui no gráfico de 1 minuto. E aí, acabou que aqui, foi nesse período aqui. E acabou, eu fui estopado no final das contas. Mas tranquilo, eu tive uma operação com ganho no dólar, outra com loss. E o dólar é minha cruz, cara. Eu brigo com o dólar. Nossa senhora. Aí aqui eu acabei sendo estopado. Ele ficou um tempão aqui. E eu também dei mole, a operação chegou a ficar a meu favor ali. 1 ponto, eu tava com 5 contratos. O negócio tá muito amarrado, eu vou zerar. Só que aí, quando eu vi isso aqui no 1 minuto, já era muito tarde. Eu tava olhando só o renco. Mas faz parte. Não tem que reclamar não, o dia pra mim hoje até que foi bom. Desse jeito, né, Luiz? O dólar é descaradinho. Fechei aquela hora cedo, não mexi mais. Fiquei só olhando só o movimento. Bateu meta, já foi, cara. Não tem por que ficar no mercado mais não. Forex tem a vantagem dele, né? Bem melhor. E, cara, Forex é um negócio que você faz um swing tradezinho ali, abre na segunda, fecha na quinta, na sexta. É claro, né? Desde que a semana permita isso, seja uma semana que não tenha muitas relatórios monetários, essas coisas, principalmente pronunciamento dos bancos centrais. Nossa, isso acaba com
com a operação que tá boa. Às vezes a operação tá andando sim, Trump, nossa senhora. Você tá numa operação excelente ali no Forex, de repente sobre aquela barrona contra a sua entrada. Então é sempre bom estar sempre de olho no calendário. Essa época mesmo de bastante indecisão, né, com essa questão da China, por exemplo, China, Estados Unidos e tal. É bom evitar fazer trades longos, fazer parciais curtas, né, proteger bastante a operação, porque o mercado ele fica bem agitado, qualquer coisinha, às vezes está bem parado e qualquer coisinha dá uma volatilidade atípica ali, ferra com tudo. Fim de ano é bem chato, porque assim, fim de ano o mercado reduz um pouco a liquidez, e aí o mercado fica paradão e de repente sai algum relatório e só aquele movimento ali é 500 mil pontos, às vezes até mais. E aí é complicado, perigoso. Mas, bom, no índice a gente não tem tanto esse problema, né? Nem no dólar brasileiro. O negócio do dólar é isso aqui. Olha como é amanhã e olha como é à tarde. Eu também entrei bem errado, porque eu não deveria entrar no dólar 2 horas da tarde, né? Dólar é um negócio que você tem que operar pela manhã. Operou pela manhã, pronto, acabou. Depois do almoço, cara, o dólar morre. E aí não tem... Ele fica nisso aqui de todo. Isso aqui é bom para quem opera tape median. Dá fazer scalping lá de 1 ponto, 1,5 ponto, você pega bastante aqui o tempo todo. Toda hora tem um tradezinho curto aqui, mas para quem opera gráfico não presta não. Bom, é isso aí, pessoal. Amanhã tem mais. Amanhã de manhã, se rolar algum trade bom, eu dou uma gravada para mostrar para vocês. E à noite a gente está aqui apresentando mais algumas coisas sobre o REN. Beleza? Falou, galera. Boa noite. Um abraço. Até a próxima.